Ora então, boa tarde. É um gosto estar aqui convosco. E mostrar-vos aqui um bocadinho, digamos, como é que no IAPMEI nós temos olhado para esta questão do empreendedorismo e para aquilo que assumimos cada vez mais como sendo uma necessidade, se queremos sair, enfim, daqueles números um bocadinho negros que o Pedro Saraiva nos apresentou. Eu giro o programa Finicia e na gênese do Finicia estava a convicção de que havia uma série de projetos que se perdiam por falta de financiamento. E foi assim que o Finicia nasceu. Nasceu como um programa de financiamento para a criação de novas empresas e de novos negócios. A que juntamos na área do empreendedorismo inovador, juntamos plataformas de âmbito regional com estas entidades que vocês estão a ver no ecrã e que tinham por missão fazer regionalmente apoio ao empreendedor nestas vertentes que vocês estão a ver, desde detecção precoce de ideias, avaliação, ajuda de colocação em plano de negócios das ideias mais promissoras e depois financiamento e por aí fora. E depois isto resultou, eu diria, moderadamente bem, isto é, o sistema mostrou que podia ser melhorado. E o que é que nós vimos? Vimos um contexto, assistimos a um contexto um bocadinho também na senda do que o Pedro mostrou, o seguinte. Primeiro, muito poucos projetos inovadores emergentes e uma taxa de desistência bastante elevada. Isto é, muitos empreendedores que brincam com a ideia de criar a sua empresa, mas que depois, por uma razão ou outra, a maior parte das vezes, porque têm a sua vida, enfim, mais ou menos estabilizada, não chegam lá. Depois, uma outra questão muito simples que tem a ver com projetos de empreendedorismo indiscriminado que chegam à banca e que são recusados. E confrontados com esta realidade e perguntando aos nossos parceiros da área financeira, bem, meus amigos, o que é que se passa? É muito simples, não temos projetos empresariais, temos algumas ideias ainda muito longe de projeto empresarial e nós não financiamos ideias de negócio. Depois, uma outra experiência interessante que tínhamos feito ao nível de fundos municipais, quando estávamos a desenhar mecanismos de financiamento, achámos que podia ser interessante para alguns municípios que assim o entendessem, intervirem no desenvolvimento regional. E aí uma situação um bocadinho estranha do ponto de vista de resultados. Alguns municípios com resultados muito fortes, estou aqui a pensar naturalmente em Cascais, em Gaia, em Maia, mas também em municípios muito pequeninos, como por exemplo Proença Nova, e é muito fácil a conclusão de que quem chegou lá, quem obteve bons resultados, era porque tinha gente da área empresarial a apoiar os empreendedores. E, finalmente, estes números são os mais recentes, mas entram-nos pela casa dentro, enfim, um bocadinho todos os dias. Vocês conhecem-nos muito bem, mas o desperdício que é a quantidade de gente desempregada, qualificada no nosso país e que vai engrossando, enfim, quase mensalmente. Depois apercebemos-nos também de uma coisa no âmbito das plataformas regionais. De uma coisa muito simples que era, bem, nós temos carradas de gente no terreno a trabalhar em empreendedorismo. Temos, às vezes eu brincava e dizia, nós temos quase tantos promotores do empreendedorismo quanto empreendedores. E isto, enfim, não nos levou muito longe em termos de resultados, porque na generalidade dos projetos os números eram frágeis. E depois havia uma segmentação excessiva, quer dizer, aquilo que os empreendedores precisam, na generalidade das vezes, é mais ou menos do mesmo tipo de apoio. Mas
trabalhavam-se 500 segmentos de empreendedorismo ao mesmo tempo, no mesmo terreno. E depois também, naturalmente, alocação de recursos, hoje em dia, enfim, já mais moderada, mas numa determinada fase muito intensiva, e nós muitas vezes não percebíamos porque é que algumas coisas custavam tanto dinheiro e produziam o mesmo resultado que coisas que eram relativamente baratas e que pareciam funcionar. Então, a lógica do IAPMEI, a forma do IAPMEI olhar para estas coisas, foi nós precisávamos aqui de ter uma base de entendimento entre esta gente toda que trabalha empreendedorismo e uma base de entendimento que seja que seja inclusiva, que nos permita apoiar o máximo possível de projetos. E isto foi uma reviravolta no âmbito daquilo que era o trabalho do IAPMEI em matéria de empreendedorismo, porque nós estávamos de facto muito ligados ao financiamento e estávamos também historicamente muito ligados apenas ao empreendedorismo inovador. Isto foi uma pequena revolução em termos de casa. Então o que é que nós queríamos? Basicamente, nós queríamos encontrar uma solução que permitisse apoiar o máximo possível de gente que quisesse empreender e criar o seu negócio e, ao mesmo tempo, também valorizar um bocadinho e disciplinar a oferta por forma a, entre outras coisas, permitir algumas poupanças de recursos. A lógica era muito esta, potenciar resultados e também garantir apoio integral ao empreendedor no máximo de etapas que fossem necessárias e em que se fizesse sentir essa necessidade de apoio. A lógica não era uma lógica de irmos inventar coisas, até porque verdadeiramente nunca tínhamos trabalhado esta questão do empreendedorismo indiscriminado desta forma. Tratou-se muito de olhar para o que estava feito à nossa volta e ver o que é que, do que estava feito à nossa volta, parecia corresponder a algumas características que nós entendíamos que eram fundamentais e que são essas que vocês estão a ver aí. Por um lado, qualquer coisa que estivesse completamente estabilizada em termos de metodologia e que tivesse tempo suficiente de terreno para não ser um piloto muito incipiente. Depois, que fosse facilmente disseminável e assumindo que há grandes assimetrias no nosso país, como todos nós sabemos. Queríamos uma coisa que tivesse naturalmente uma avaliação rigorosa e uma avaliação boa e que tivesse uma natureza inclusiva, que nos permitisse apoiar gente com todo o tipo de escolaridade, porque se é verdade que nós temos muitos desempregados qualificados, também temos muita gente que tem capacidade empreendedora e que tem vocação empreendedora e que tem fraca escolaridade. E a lógica era, nós devemos pegar em todos e devemos fazê-lo transversalmente. Então nós selecionámos uma metodologia que esteve 7 anos no terreno no âmbito do programa Equal e que tinha a seguinte vantagem. Primeiro, fazia suporte ao empreendedor em tudo aquilo que são consideradas fases críticas do projeto. Depois tinha, digamos, etapas obrigatórias. A metodologia consiste num conjunto de passos que tem ferramentas associadas que estão disponíveis para quem as queira utilizar, mas as ferramentas não são obrigatórias. O que é relevante é que se cumpram aqueles passos, o que permitia fazer uma coisa muito simples, que era ter gente no terreno que na prática hoje já trabalha o empreendedorismo com as suas ferramentas e que podia continuar a fazê-lo na sua área de conforto com as suas ferramentas, mas acrescentando passos ao que já fazia. E com custos relativamente baixos. Nós sabemos que, enfim, as metodologias lançadas no âmbito do Equal não eram exatamente baratas, mas também a verdade é que, relativamente à alocação de recursos que nós descobrimos no terreno, eu reputo esta metodologia, apesar de tudo, de barata. E depois propusemos-nos integrar algumas melhorias de outras práticas que vimos no terreno,
como por exemplo a questão do mapa de equipamentos partilháveis que a DNA Cascais fez e tem estado a fazer com sucesso, e que ao fim e ao cabo é uma coisa que é muito fácil de fazer, não é? Basta querer.